Vem de Vero, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao MesaCast da Vero. Eu sou Anderson Hartmann, jornalista e empreendedor, e hoje vou conversar com o Carlos Calogueiro, que é empreendedor também e fundador do Brechó do Futebol. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Tudo na boa. Obrigado pelo convite. Para nós é uma alegria te receber aqui e poder conhecer um pouquinho da tua história. Conta pra gente, da paixão do futebol, pelo futebol, para o empreendedorismo neste segmento. Como é que começou tudo isso? Cara, na verdade, eu acho um pouco de exceção, assim, porque eu nunca fiz um planejamento ou um plano de negócio, nunca imaginei montar um negócio de camiseta de futebol. Eu simplesmente fui comprando e eventualmente vendendo para financiar mesmo a coleção, né? E aí, em um determinado momento, aumentou o acervo que eu tinha, não entravam mais camisetas no meu quarto. E também fui deixando de lado minhas outras atividades. Eu estudava Relações Públicas na época, na Fabico, na URGS. E deixei de lado o meu estágio na época e acabei focando mais nisso, que eu conseguia me movimentar dessa forma. As coisas foram mais acontecendo, assim. Chegou um momento, eu montei um blog e eu dividi uma casa com outros dois amigos, uma menina, a Claudinha Palma, que tem uma agência hoje, e o outro camarada que vendia, ele tinha um coletivo de grafite, e ele vendia na época Montana Color, que é uma tinta, uma marca especial de spray própria para grafite. Então a gente dividia a casa em três, né? Cada um com seu espaço. Só que meus amigos iam me visitar seguido para ver jogo, a gente jogava botão, videogame, e a casa depois não ficava num estado muito profissional para os colegas. E chegou um dia que eu falei, olha, não dá mais isso aqui, eu estou me incomodando com razão, né? Tava me incomodando com eles, com meus colegas. E surgiu a ideia de montar um bar. E agora as coisas foram indo, assim, foge bastante do recomendável nesse ambiente de empreendedorismo, que tem que fazer um mapeamento dos processos, um planejamento mais rígido. Esse tipo de coisa não foi o passo a passo que eu segui, sinceramente falando. Agora, tudo isso começou com essa paixão pelo futebol, né? Tu é fundador da Geral do Grêmio lá em 2005. Conta um pouco dessa história. Quem que te passou essa paixão aí pelo futebol? Como é que começou tudo isso? Cara, eu não diria que eu sou fundador da torcida, assim. A Geral iniciou de fato em 2001, e a primeira vez que eu entrei num ônibus da Geral, não de torcida, que eu já tinha entrado na década de 90 e tal, foi em 2002, Grêmio e Juventude. Gol do César lá no Jacone. O Grêmio classificou nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Mas que essa questão do futebol sempre foi presente na minha vida, embora eu não tenha tanto exemplo dentro de casa. Assim, a minha mãe, ela era gremista, mas depois que ela casou deixou de ser atuante, assim, porque meu pai não é muito ligado, sabe? Aqueles veio do contra, sabe? Que não gosta de futebol, não gosta de novela, não gosta do Silvio Santos, sabe? Esse pessoal. Então a minha mãe deixou um pouco de lado, assim, a influência mais dos meus amigos, assim. O Grêmio sempre foi presente na vida, assim. E a questão de camisa de futebol veio em automático, né? Numa época também que o consumo era mais represado, pouca opção, né? Tu pega a década de 90, é engraçado hoje, o pessoal vai lá na loja, mais ou menos o pessoal com a meia idade, para vender coleção ou negociar. Tu vê que existe um padrão, porque era o que de fato tinha à venda na época, né? Então, a camiseta do Barcelona da capa, por exemplo, Celtic Umbro, Flamengo Umbro, Palmeiras Rúmel, não tinha tanta opção quanto hoje, que pode, né? Até marcas de outras coisas. Então, não tive tanto exemplo, assim. A minha presença dentro da arquibancada no Grêmio, assim, me proporcionou conhecer os meus sócios, por exemplo. Os meus sócios do bar, tipo, a gente se conheceu dentro do estádio, assim, em ônibus de torcida mesmo, viajando para tudo que é lado e tal.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos outros empreendimentos do Carlinhos também, né? Para quem está chegando aqui, para a gente poder contextualizar melhor e entender que não é só o brechó do futebol, tem outros empreendimentos aí também. Agora conta para nós como é que foi profissionalizar esse hobby então das camisetas, né? E transformar isso num modelo de negócios rentável. É tudo um processo, né? E às vezes a necessidade faz com que tu tenha que tirar alguma solução, assim. Eu lembro que eu comecei vendendo camiseta de futebol, eu revendia um material de um senhor que tinha no centro. Na verdade ele tinha um camelô, mas embora ele fosse camelô, ele vendia produtos originais. Ele tinha conta da capa, da Umbro e da Topper. Na época o Inter era Topper e o Grêmio era capa, então a gente tinha bastante opção, só que uma margem pequena para trabalhar. Então eu fui atrás de conseguir mais variedade. Procurando assim na internet, eu conheci um grande amigo meu, que ele é mexicano. Casualmente ele iniciava o mesmo hobby que eu, só que em Buenos Aires, embora ele fosse mexicano, ele é casado com uma argentina. E ele vendia muito material de clube argentino para as lojas mexicanas. Na época, o México é um país que recebe muita divisa do exterior, mas é complicado mandar dinheiro para fora, pelo menos na época era. E o fato desse meu camarada ser mexicano era muito mais fácil, porque os caras depositavam na conta corrente dele, ele morando em Buenos Aires. Então ele virou fornecedor de lojas, inclusive lojas grandes, de shopping, da Cidade do México e tal. E a gente passou a trocar camisetas, uma por uma, duas por duas. Na época o meu nick no Mercado Livre era futebol latino, porque era justamente o diferencial que eu tinha. Então eu conseguia material de futebol argentino, futebol mexicano, chileno e tal, porque eu estava inserido em Buenos Aires. Essa questão de coleção era muito mais forte que aqui. Eu lembro quando o volume de troca com o Ricardo, que é esse meu camarada, aumentou. Eu juntei um dinheiro e fui a Buenos Aires para conhecer, fiquei um mês lá. E eu lembro que no primeiro dia eu entrei numa loja em Buenos Aires e tinha uma camiseta do Boca, isso foi em 2002, camiseta do Boca de 99 de goleiro. Eu imaginei que ia comprar por uma pichincha, né? Porque aqui no Brasil, se tu encontra uma camiseta de 2, 3 anos atrás, geralmente o lojista ele queima. Eu perguntei pro senhor quanto que ele queria pela camiseta, já preparando para comprar, e ele me deu o preço em dólar, assim, sei lá, $150. Eu, não, mas é uma camiseta velha. Ele, não é velha, é uma camisa de coleção. Então eu já trabalhava com camiseta de futebol, mas ainda não tinha bem entendido a questão do colecionismo. E foi quando eu entendi, passei a valorizar mais esse material exclusivo, né? E foi aí que eu consegui de fato encontrar um diferencial para me situar. Hoje, por exemplo, meu negócio não seria viável sem a presença de material de anos anteriores, porque imagina que não existe mais lojinha de camiseta de futebol em esquina. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia pro Olímpico caminhando ali do Menino Deus, a Zenha era tomada de loja de esportes. Hoje em dia já não tem mais, né? As grandes lojas já tomaram conta. Então, na verdade, encontrei uma solução no meio de uma necessidade, assim. Contextualiza para nós um pouquinho, então, como é que foi a evolução de vocês, né, até chegar hoje a 6 mil peças, mais ou menos, de acervo e 3 unidades, né? Hoje a gente tem umas 12 mil peças na coleção. São 2 lojas e 3 bares, né? A gente tem a unidade do Centro Histórico, que é a loja maior, com o bar ao lado, né? Antigamente, quando a gente abriu, o acesso era unificado, só que os horários não batiam. A gente teve oportunidade de pegar a loja ao lado. Na época a gente abriu um café e com a pandemia a gente teve que fechar o café. No início da pandemia a gente abriu a unidade do Moinhos, que a gente mal abriu, já teve que fechar por 2 anos. E durante a pandemia a gente negociou a operação do Gaúcho Sports Bar, que é a única unidade que a gente não tem loja. Então, o Gaúcho Sports Bar, a gente como se fosse nós somos uma espécie de franqueados do Gaúcho Sports Bar, que é o bar da Rádio Gaúcha, né? E a gente, quem opera ali ainda não tem loja, mas a ideia é provavelmente abrir no ano que vem. E aí, em paralelo a isso, vocês migraram também, né, para esses empreendimentos de gastronomia e de bares, né, como o Casa Azul e o Quentin's, né? O Casa Azul casualmente foi junto, assim, foi em paralelo.
quando eu comecei com a questão de camiseta, indo a Buenos Aires muito, eu lembro que as 2, 3 primeiras vezes que eu fui a Buenos Aires, eu ficava enfurnado num quarto de hotel, assim, e a experiência não era muito legal, sabe? Tipo, meus amigos também tinham a vida deles e tal. E teve uma vez que eu me hospedei em hostel e já mudou, sabe? Tipo, um ambiente muito menos formal, daqui a pouco um pouco menos de conforto, mas em compensação tu ganha muito em... interação, né? Exatamente, exatamente. Então, junto a isso eu chamei, na época, 3 amigos de infância e a gente planejou montar um hostel em Porto Alegre, não tinha na época. E era ainda uma das poucas cidades que não tinha, sabe? Floripa já tinha, São Paulo com certeza, Rio de Janeiro já estava tomado. E foi legal, assim, no início. E na verdade a gente até subestimou um pouco da capacidade do potencial da cidade, de mochileiro, assim. Então a solução era montar um bar com o hostel, assim, imaginando que o bar que fosse segurar a bronca, sabe? Eu lembro até quando chegou um primeiro casal, assim, de estrangeiro, a gente se olhou assim, pô, meu, tipo, tá acontecendo, assim, porque tu espera que aconteça, mas não tá preparado para isso de fato, sabe? Então foi bem legal, assim, a gente manteve a hospedagem ali do Casa Azul, a gente inaugurou casualmente no dia do meu aniversário, 6 de abril de 2010, e o brechó do centro com a loja foi em junho. Então o Casa Azul ainda é anterior ao bar do brechó. Eu tinha um blog antes, né, do brechó do futebol, desde 2007. Mas o Casa Azul, a minha primeira experiência com bar mesmo foi no Casa Azul, ali na Lima. E quais foram os maiores desafios, né, para um estudante de relações públicas que vira empreendedor em série, né, e ele poder gerenciar tudo isso ao mesmo tempo? Cara, o principal desafio é... Primeiro que tu não sabe como fazer as coisas, né? Tipo, o Casa Azul também a gente não fez também nenhum planejamento só acreditou na ideia. E tudo com crédito bancário também. Tipo, a gente não vem de família de posses e tal. Então, cara, trabalhando muito, assim. Eu lembro que na época nós éramos 4 sócios e a gente não tinha garçom, assim. Um dia era eu no caixa e os meus 3 camaradas no salão, no outro dia era eu que ia pro salão, assim. Então a gente só contava com uma menina para nos ajudar com a limpeza e na cozinha a gente meio que terceirizou com um camarada que até tem um restaurante hoje no Rosa, que ele morou muito tempo em Roça. Então no início eu chamei ele para ser nosso sócio, ele não quis, porque ele sempre trabalhou por períodos e saía a viajar. Então ele, não vou me prender, gostei da oportunidade, ou me agradeceu, mas ele segurou pra gente ali na cozinha, assim. Mas é difícil, assim, inicialmente, hoje tu conta, parece que é tudo uma maravilha, ou não quero também virar um estímulo para as pessoas montarem negócio sem projeto, né? Eu acho que daqui a pouco, eventualmente, tu pode atropelar alguns processos se tu tem algum diferencial, assim. Na época, o fato da gente ter montado um hostel, tipo, gerou expectativa até fora do nosso bairro, gente de outro... Tipo, muita gente que já morou fora ia pra lá, tipo, o pessoal ia pra lá pra interagir com os gringos. Treinar inglês, sabe? Tipo, era bem engraçado, assim, tipo... Tinha guria que ligava, assim, tem gente da onde? Daí, sabe? Tipo, pra ver se ia rolar uma interação no bar e tal. Então, rolou, tipo, uma espécie de comunidade, assim, até o que não se hospedava vivia o mundo, assim, do dia a dia. Gente que ia lá tomar café da manhã com a gente, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Que era bem novo, eu só tinha habituado no outro lado, né? Como hóspede. Que a parte mais legal do turismo é tu ser hóspede, né? E agora, olhando assim mais pragmaticamente, vocês pegaram nichos, né, e botaram identidade, né? O brechó do futebol, os bares com temática de futebol, o Quentin's, né, com a temática do Tarantino. Qual que é a importância de ter uma identidade, né, para o negócio? Cara, eu acho que em Porto Alegre, principalmente Porto Alegre, existe esse furor da novidade, assim. Sempre tem, todos os anos tem alguma coisa que bomba demais, porque eu acho que Porto Alegre tem muito disso. As pessoas gostam de
de certas inovações e essa questão temática te garante, de certa forma, né, algum diferencial. Hoje não tem mais margem para abrir o Boteco do Carlinhos, sabe? Tipo, o que os caras vão fazer no Boteco do Carlinhos? Vão tomar cerveja e já tem o bar que ele vai, ou montar só mais um X na Cidade Baixa, ou esse tipo de coisa. E, tá super concorrido, cada vez com mais serviço, mais opção. Eu acho que é importante tu, pelo menos pra largada, te ajuda muito, sabe? Eu lembro, eu inclusive não tava aqui quando inaugurou o Coentes, mas no Coentes a gente ficou, 3 meses sem poder fazer reserva. Porque tinha fila pra entrar, imagina. Isso pega muito em Porto Alegre, eu acho que não vai conseguir. Eu acho no Rio de Janeiro, se tu conseguir abrir um bar e ganhar esse tipo de atenção de início, a coisa se torna muito maior, assim, eu imagino. Porto Alegre ainda tem esse lado de ser uma cidade grande com uma atmosfera menor, assim. E como é que vocês pensam as experiências, né, para os usuários, para os clientes? Ali no Coentes, o Coentes, para ser bem franco, foi o bar que eu menos participei, assim, embora eu tenha batizado o bar, o nome. Eu estava fora, né? Eu passei um ano viajando, fiquei na África do Sul um tempo e tal, mais para dar uma melhorada no inglês também. Então eu lembro que os guris puxaram muito essa galera do cinema, faziam bastante workshop, então para nichar bem, entendeu? Que as pessoas gostam de fazer parte também do ambiente. Então, até no futebol, sabe? Tipo, o pessoal vai no brechó, principalmente do centro, que é um bar que é mais tradicional. A gente tem cliente e o cara vai lá sozinho, ele quer discutir futebol. Tu vai sentar do lado, tu nunca conversou com ele, ele vai ali conversar contigo. Ele já reclama do juiz, já te começa a contar uma história e daqui a pouco vocês já estão conversando. Então é legal esse tipo de coisas. As pessoas realmente fazem parte e torcem o nariz, assim, por exemplo. Claro que são bem-vindos, mas em dias de Copa do Mundo, por exemplo, muda muito, né, o público. Porque até quem não acompanha tanto futebol entra, aí tu vê um cliente antigo meio com o nariz torcido, sabe? Isso acontece em tudo, assim, até com banda. O cara pergunta de uma banda, não, mas bom mesmo era no primeiro disco, quando eu escutava, sabe? As pessoas gostam de fazer parte do processo, do projeto. Então acho que isso também traz muita alma pro negócio em si, sabe? E quando a gente fala do brechó do futebol, a marca tem uma presença muito forte online, né? Tem uma comunidade engajada, digna de influenciador digital. Quais foram os aprendizados ao longo desses anos com essa comunidade? Cara, então, a internet também virou microfone para todo mundo, né? Então, a gente teve até uma experiência anteontem. Eu tenho um processo bem manual no brechó, que a minha função no brechó é comprar. Então eu compro. Se tu manda uma mensagem lá pro brechó, eu tenho uma coleção, quero trocar, é comigo que tu vai tratar. Então eu chego, eu faço um vídeo geralmente do que chegou, e não é um material que vai à venda, porque tem todo um processo de ir para lavanderia, eventualmente alguma coisa tem que ir para... Enfim, todo um processo manual que a gente tem que administrar o material, e todos os dias a gente tem as novidades do dia. Então eu apresento antes até para o pessoal poder ter uma ideia do que vai vir, que vai ir para o site em breve, né? Então tu pega ali e dessas peças que chegam, eu sempre escolho algumas peças em destaque para mostrar, isso aqui chegou hoje, em breve vai estar. Anteontem, por exemplo, eu postei uma camiseta do Madureira, que é comemorativa a uma excursão que eles fizeram em 63 pela América Latina. E eles fizeram uma camisa comemorativa a essa excursão, que tem uma bandeira de Cuba e a foto do Che Guevara. Eu coloquei ali camiseta e só descrevi camiseta comemorativa a excursão de 63 pela América Latina. Em breve no site. Cara, virou um campo de guerra ali sabe, esse negócio polarizado de política e tal. Então é uma coisa que
Às vezes, por essa questão das pessoas também gostarem de participar do projeto, também gostam eventualmente de se apropriar da questão, e aí vira um campo de guerra. Então todo, eventualmente está pisando em ovos, né? Não pode também limitar só um lado, tu também tem que manter um mínimo de respeito ali para a comunidade ser saudável. Mas isso acontece toda hora, sabe? E acontece, é engraçado que atualmente acontece mais pelo viés político e não da corneta. Porque antigamente a gente postava, por exemplo, uma camiseta do Inter de 97, aí um colorado escrevia lá, essa camiseta aí o Fabiano marcou no 5-2 contra o Grêmio, o outro gremista já sacaneia em um eventual. E hoje não, tu vê que tem menos debate em relação ao futebol em si, mas as pessoas estão muito munidas, estão com muita energia nessa questão política. Isso acaba sobrando para tudo, inclusive para dentro do espaço que passa longe, sabe, desse tipo de situação. Mas é isso, hoje em dia também não tem o que fazer. É só manter um mínimo de respeito no ambiente e bola para frente. Como é que vocês pensam a produção de conteúdo de vocês nos canais dos empreendimentos? Bom, então a gente tem uma equipe, né? Eu participo bem mais ativamente no brechó mesmo, que é uma questão que eu tô mais por dentro, que é o meu dia a dia, né? Então a gente tem uma equipe de comunicação, a gente também já tem reuniões semanais para trazer, a gente também tem um plano de negócio futuro, um passo a passo. Toda essa falta de organização que a gente não teve no início, que eu te comentei que a gente não teve planejamento, hoje em dia tu não sobrevive, né? Então a gente tem todo um processo que hoje em dia já é muito mais regrado. Atualmente no brechó a gente trabalha para ir para o centro do país, por exemplo. Então a gente já procura ponto, a gente já conhece algumas pessoas, a gente está atrás eventualmente de investidor, um eventual parceiro. A questão de franquia, por exemplo, é uma coisa que eu acho que não é muito legal. Eu prefiro eventualmente ter um sócio do que um franqueado, sabe? Então, esse tipo de coisa. Eu participo ativamente muito mais no brechó, porque eu fujo bastante dessa questão comercial, sabe? Porque eu como coleciono camiseta de futebol, se tu for na loja, tu vai ver que um quarto do acervo não está à venda. E às vezes o pessoal fica brabo, assim, não, por que não está à venda, se está aqui, sabe? Então, tipo, a loja continua sendo uma casa de colecionador, nós somos colecionadores, então tem um material que eu tenho pena de vender e a gente não vende. Eu sou gremista, o pessoal sabe que eu sou gremista, e a nossa coleção do Inter é bem variada, assim, a gente tem bastante coisa antiga, porque a gente gosta de fato de futebol, não é só para se situar comercialmente ou pegar bem para as pessoas, não, eu de verdade eu gosto da camiseta, gosto do valor histórico. O fato de eu não conseguir repor isso, o dinheiro não vai, tu entende? Eu pego uma camiseta antiga, por exemplo, o camarada falou que tem uma camiseta do Tarciso de 83, tu pega essa camiseta, por mais que tu tenha dinheiro, digamos que tu ganhou uma promoção hoje e tu ganhou um super bônus da tua empresa, cara, tu pode comprar um relógio de luxo, tu pode comprar um terno novo, um carro novo, mas uma camiseta dessa vai ter que convencer alguém para te vender. Não adianta só ter o recurso para pagar. E é isso que me dá um pouco de aflição e de agonia. Então, com essa questão dos preços aumentando, nessa questão de coleção e tal, eu sempre falo, olha, as minhas eu não vendo, quando eu posso eu compro e não vendo também, porque daqui a pouco eu não vou ter dinheiro nem para comprar. Entende? Então, mais por isso, assim. Tem um monte de gente de olho na tua herança já, né? Pode ser. E agora, conta pra nós um pouquinho qual que é a importância de ter um atendimento digital bem feito também para poder receber esses fãs, né? Esses clientes. No caso do brechó, assim, pontualmente, o pessoal gosta muito da gente, geralmente, sabe? Quando o pessoal vai perguntar alguma coisa, cara, já sou fã do trabalho de vocês, e, sabe? A gente tem um público super fiel, assim. Então, fica mais fácil trabalhar, porque as pessoas já nos conhecem. O pessoal, por exemplo, chega ali
no brechó os caras já sabem, aqui é o Carlinhos, ali é o Ney, ali é o Mauro, o pessoal mais ou menos já sabe, já nos conhece, então é super mais fácil, embora a gente atenda uma gama de clientes um pouco mais vasta, funciona mais ou menos como se fosse o mercadinho da esquina, sabe? O bar do alemão, ali o pessoal já chega, então pra gente é super mais fácil, assim, a gente não é desafiado, esse tipo de coisa, tu entende? O pessoal gosta da gente, eu sinceramente não sei o porquê, o pessoal gosta muito de camiseta e eu acho que o colecionador, ele gosta tanto da coleção que ele também acaba, eventualmente existem algumas rivalidades entre colecionadores, mas no geral a coisa anda, assim, porque se compartilha do mesmo hobby e da mesma paixão, então o pessoal às vezes tem um limite, um pouco de paciência um pouco maior, eventualmente ele sabe que mais gente está te escrevendo, então a gente não tem uma equipe muito robusta para transformar o nosso chat em resposta espontânea, por exemplo, e a parte legal é que a maioria do pessoal entende isso, né? A gente não promete esse tipo de coisa porque a gente não tem esse tamanho, sabe? A gente, na verdade, o brechó é uma loja que os processos são super manuais, principalmente por a gente tratar de roupa usada, né? Basicamente. Então, por mais que eu tenha 2 camisetas de 2013 de algum clube, são 2 peças distintas que são tratadas de maneira de diferente forma também. Então é legal, assim, a gente não tem muita dificuldade, pra gente é legal interagir com o pessoal, assim, a gente tem até alguns clientes ilustres e tal, a gente tá para receber a visita do Casimiro na loja, então, tipo, tem um pessoal que gosta bastante do nosso trabalho e gosta também porque é um trabalho bastante simples e honesto, assim, na questão de, os processos são realmente manuais, então eventualmente demora um pouquinho, mas a gente tenta atender da melhor forma e sempre, né, a resposta vem, sabe? A Vero é muito preocupada em ajudar o empreendedor, né? Então a gente sempre compartilha receitas de sucesso. Como é que vocês, né, desde a criação até os dias atuais, com tantos altos e baixos, com pandemia, né, com tantos desafios, foram se adaptando para dar conta, né, dessas mudanças todas que foram surgindo ao longo do caminho do negócio? Cara, então a pandemia foi o nosso maior desafio, assim, porque a nossa venda na loja, para os bares a pandemia foi terrível, né? Porque a gente trabalha com futebol e os bares ficaram fechados 2 anos. Imagina que a gente abriu nosso bar do Moinhos, que é um bar maior que o do centro, em ano que a dupla Grenal estava na Libertadores, então a nossa perspectiva era super boa e teve que fechar, né, porque para contenção da doença e tal, e a loja a gente teve que focar de fato no online, assim, e a gente não tinha segurança que o trabalho era viável, porque o nosso volume de compra, o nosso volume de venda está muito atrelado às compras, embora a gente tenha um acervo diversificado. A gente nota que nas novidades do dia, boa parte do nosso fluxo de venda é no material que recém chegou, sabe? E é difícil tu manter esse tipo de volume com as portas fechadas, né? Porque a gente tem uma loja de balcão mesmo, tem um senhor que vai ali, quer comprar uma camisa do Grêmio pro neto e ele dá uma camisa do Santos que ele tinha. E assim que a gente vai se movimentando. Fazendo o brick. Exatamente, fazendo o famoso brick. Então, cara, a gente teve que matar um leão por dia e sem muita segurança, assim. A segurança que a gente teve, segurança financeira, foi quando começou a pandemia, bater lá na porta do gerente do Banrisul lá para ele nos garantir um recurso para garantir que mesmo dando tudo errado a gente vai conseguir pagar salário, enfim, e cumprir com os nossos compromissos, né? Porque não tem muita receita, uma situação completamente nova. Se em 2015 alguém te perguntasse sobre como sobreviver a uma pandemia, tu ia achar que
a chance de vir uma pandemia é a mesma chance de, sei lá, de surgirem... Um tsunami em Porto Alegre. Ou, sei lá, um ataque extraterrestre, alguma coisa que ninguém espera, uma guerra mundial, coisa que a gente não está esperando. Então não existe muito planejamento para esse tipo de coisa. As coisas, mais ou menos, a gente está pagando a conta ainda, né? Mas o prejuízo é o pessoal, né? Que perdeu família, então o negócio a gente conseguiu manter em pé. E aí, quais dicas, então, que tu compartilharia com os empreendedores, né, para ter agilidade nas tomadas de decisões e enfim? Cara, eu pontualmente, eu me sinto muito à vontade para tomar decisões porque eu conheço muito o meu negócio. Eu sempre gostei de futebol, eu sempre gostei das minhas camisetas, então, e o negócio foi crescendo aos poucos, assim. Então... Eu acho que o principal do negócio, pelo menos a experiência que eu tenho, é de fato ter conhecimento do que tu pode fazer e nunca superestimar a tua capacidade, sabe? Então, a gente queria fazer comunicação, chama um profissional de comunicação para fazer, sabe? Se tá com problema, se tá com algum furo de fluxo de caixa, chama um profissional, daqui a pouco o cara abraça o mundo, querendo uma eventual economia, é prejuízo, né? Então... Eu, sinceramente, não tenho muitas dicas técnicas para passar pro empreendedor. Eu acho até que, quando me chamam de empreendedor, eu acho que é um termo, no meu caso, bastante superestimado, porque o meu trabalho, embora seja trabalho, eu gosto muito de trabalhar no que eu faço. Então eu gosto de mexer nas camisetas, eu gosto de olhar a coleção, então para mim não é uma obrigação, um projeto. Eu também não tenho um super projeto de virar um magnata das camisetas de futebol ou esse tipo de coisa. Eu estou bem situado no meu contexto de comerciante mesmo de bairro, de mais um trabalhador, né? Mas eu acho que a organização é o fundamental. Se tu não consegue organizar, chama alguém para organizar, que a coisa anda. E o profissional que quer empreender, né? Tu acha que ele fazer o que ele gosta é determinante, é diferencial? Cara, eu acho que sim. Eu tenho uma amiga que ela tá vendendo pudim. Eu nunca comi um pudim melhor que o dela, cara. E as coisas realmente estão andando, sabe? Então daqui a pouco tu vai entrar em alguma que tu não sabe, daqui a pouco na primeira adversidade fica super difícil para te movimentar ou trazer algumas soluções. Tu pega, por exemplo, agora uma enxurrada de gente que embarcou em criptomoedas sem entender nada desse tipo de mercado e tá perdendo bastante dinheiro. Eu acho que, se tu sabe o que tá fazendo, vai, sabe? Eu parei eu larguei o meu estágio de comunicação para me enfiar com esse negócio de camiseta de futebol. Então eu faço isso desde 2002. Então para mim fica fácil falar do meu negócio, que eu comecei tendo uma camiseta, né? Mas daqui a pouco, se tu me oferecer uma oportunidade para a gente montar uma imobiliária, cara, não sei nada do mercado imobiliário, entende? Então a chance de eu perder dinheiro, perder energia, perder tempo também é enorme, né? Fazer com amor. Exatamente. Carlinhos, tu falou, né, da expansão, de ir para São Paulo, mais para o centro do país, né? E como é que vocês planejam e conseguem perceber aonde surfar, né, na expansão? Então, em 2018, a gente chegou a fechar negócio num ponto comercial em Botafogo, no Rio de Janeiro. E no final, na última hora, a senhora lá não aceitou as nossas garantias bancárias, que eram daqui, e pediu pra gente um fiador local. A gente não tinha fiador local, então a gente recuou, né? E no final foi até bom, chegou a pandemia, então pra gente ia ser péssimo. Uma coisa é tu tá aqui em Porto Alegre, onde tem a tua base, e ter que fechar as portas. Outra coisa é tu manter uma estrutura de ter que morar fora da tua cidade, tá, um custo extra. Então ia ser super ruim pra gente. Então agora a gente tá avaliando, assim, sinceramente. Eu estou em busca, provavelmente, de um sócio, provavelmente. Alguém que queira
montar um negócio, daqui a pouco o cara monta um bar e nos dá a opção de compra da metade dele, ou a gente pode montar pela metade, alguma coisa nessa questão, assim. A loja em si, eu não tenho interesse em manter o mesmo padrão de negócio, ou franquear, ou ter um sócio, ou terceirizar uma nova unidade, porque precisa ter muito cuidado com a questão de falsificação, esse tipo de coisa, e é difícil tu garantir que o próximo empreendedor e tal consiga garantir a qualidade do produto que a gente oferece. Então, mais por isso, mas a questão do bar é uma ideia, assim, eu sinceramente é um sonho que eu tenho morar no Rio. Então é muito mais projeto pessoal do que propriamente um diagnóstico de mercado. Não sei sinceramente se o Rio de Janeiro é melhor. Eu acho que até comercialmente o São Paulo é uma cidade que seria melhor ter mais cultura de bar. Assim, o Rio de Janeiro é muito, muito quente, o nosso bar é bem indoor, sabe? Então acho que São Paulo, comercialmente falando, seria uma melhor oportunidade, mas sinceramente não me seduz morar em São Paulo tanto quanto no Rio de Janeiro. Tu falou de sócios, né? Atuar em sociedade é sempre um tabu, né, para o empreendedorismo. Qual a importância de se escolher bem e como escolher um sócio, né, para ser teu parceiro num negócio de um cunho tão pessoal como esse do futebol? Cara, então eu sinceramente eu não procurei sócio, né? Os meus sócios são meus amigos, então foi muito natural, assim, até tu pega o conselho de um pessoal mais velho, assim, o cara também não se enxerga, o cara já tá mais velho e o pessoal fala, não se mistura amizade com negócio, e eu absolutamente não concordo, assim, eu acho que uma relação de amizade, nada melhor do que ter uma pessoa que tu confia, que tu sabe de onde veio, sabe que já passou diversas situações juntos, para juntar uma responsabilidade a mais, sabe? E confiança. Exatamente. Então eu nunca precisei escolher sócio, né? Os meus sócios sempre foram meus amigos e as ideias foram surgindo. Vamos fazer. Aí a gente dava uma melhorada, nada que 3, 4 encontros, tomando uma cervejinha, tu não alinhe melhor os teus planos futuros. Eu acho que, inclusive, é um desafio agora que a gente estava conversando, de repente, de atrair um investidor, um novo sócio. É uma coisa super nova e é com certeza um passo que deixa a questão um pouco mais fria, né? Porque já nos ofereceram parcerias diversas, principalmente em rede social e tal. Semana passada mesmo veio um rapaz de Minas Gerais conhecer o nosso bar, perguntou se a gente não tinha interesse de montar em BH e tal, que é supostamente a capital dos bares, né? Eu acho que é a capital do país que tem o maior número de bar por habitante, alguma coisa assim. Mas é super difícil tu depositar confiança desse jeito, principalmente quando não foi assim que as coisas foram acontecendo, né, naturalmente. Qual que é o desafio de manter a essência do brechó lá com essa essência da primeira lojinha, né, num cenário com tanta possibilidade de expansão? Esse é o principal desafio, sabe? Eu, por exemplo, não acho que tem o mesmo charme tu ir ao bar de bairro se comparar a uma grande rede. Não porque a qualidade da comida é nada por isso, mas eu procuro sempre experiências mais autênticas, entende? Pô, tu vai no bar da esquina ali, que é o seu Zé, que hoje toca, que o vô dele... Eu morei muito tempo no outro lado do restaurante Copacabana, então tu via muito isso no restaurante Copacabana, tipo, a cultura da família dentro do empreendimento. E o Copacabana, certamente eles tiveram muitas oportunidades de expansão, né? E daqui a pouco tu
tu segura um pouco em nome dessa questão que tu comentou aí, da alma, né? da questão única, da experiência. Então é um cuidado que tem que se ter, assim. É por isso que eu não gosto realmente de pensar no brechó como franquia, sabe? Eu acho que perderia um pouco da alma, viraria um negócio mais frio ou um negócio qualquer, assim. Que dica de ouro que tu daria pro empreendedor que está nos assistindo, para ele ter sucesso no negócio dele? Cara, eu sinceramente não acho que eu tenha muitas dicas para dar, só repetir o que eu falei antes. Se tu puder trabalhar com o que tu gosta, eu acho que é meio caminho andado, assim. Não adianta, sei lá, tu te meter a trabalhar com carro se tu não sabe como é que funciona o motor, sabe? Tipo, tá por dentro do que tá acontecendo no teu mercado, no teu nicho. Acho que é uma coisa super importante. Às vezes as pessoas ficam procurando soluções e de repente deixam de lado um negócio que tá caindo de maduro, como o negócio que eu te comentei do pudim da minha amiga, que daqui a pouco ela poderia ter feito isso bem antes, sabe? Mas mesmo assim, eventualmente, mesmo perdendo um eventual tempo, ela decidiu colocar energia no que ela sabe, no que ela gosta. As pessoas muitas vezes não estão preocupadas em de verdade buscar o sustento, e sim buscar sustento de uma maneira que pegue bem, sabe? No sentido de que, pô, tá cheio de trabalho que tu não fica famoso por ele, mas tu tá colocando o sustento dentro de casa, tá pagando o sustento dos teus filhos. Então, acho que mais isso, assim. Existe também esse romantismo, eu gostaria de montar um negócio que pegasse super bem, ou sei lá, o cara quer ficar famoso, esse tipo de coisa, quando, pô, tá cheio de família que é sustentada por um trabalho super simples e a coisa anda, sabe? E atrelar isso à realização pessoal de tu fazer algo que tu gosta, né? Exatamente. E Carlinhos, onde é que tu te vê daqui 5 anos? No Rio? No Rio, provavelmente no Rio. O que me prende bastante aqui, além dos meus amigos, é o Grêmio, né? Principalmente o aéreo agora tá caro, não dá pra vir em todo jogo do Grêmio. Mas, eu pretendo morar na praia. Eu tô aqui de casaco, calça, tênis. Quem me conhece sabe que eu tô sempre de chinelo quando eu posso. Então eu gosto de Porto Alegre, mas não gosto da temperatura. E os teus negócios daqui 5 anos, como é que tu enxerga eles? Cara, então, o fato do negócio, tu vê, principalmente durante a pandemia, a quantidade de lugares que fecharam as portas, né? E a gente conseguiu seguir trabalhando tanto com o Coentes quanto com o Brechó, com o Casa Azul, com o Osso também. Então, eu depois de não fechar, eu confesso que eu fiquei muito mais pé no chão, e a pandemia me deixou muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais conservador com isso. Então eu sinceramente, se daqui a 5 anos a gente conseguir manter trabalhando com a equipe motivada, não tenho grandes expectativas futuras comercialmente falando, sabe? Eu acho que a pandemia pessoalmente me fez refletir bastante sobre esse tipo de coisa. Tu pega ainda hoje em Porto Alegre a quantidade de ponto comercial que tem para alugar em pontos nobres, sabe? Quantidade de gente que perdeu o emprego, que gastou, às vezes, a economia da família e teve que fechar a porta do projeto super familiar. Então, eu acho que se a gente conseguir seguir trabalhando daqui a 5 anos do jeito que a gente está trabalhando, já vai ser uma bela vitória. Tu teria feito algo diferente nessa tua caminhada? Cara, eu provavelmente teria terminado minha faculdade. Eu fui empurrando, cheguei até o último semestre, me faltou só a monografia. E às vezes o pessoal olha pra mim e fala, cara, pra ti não ia mudar nada, porque tu ia continuar fazendo as mesmas coisas, mas sempre faz uma diferença, sabe? Eu acho que tem sempre um sentimento de dever não cumprido,
E é um projeto que eu tenho de voltar a estudar assim, em breve. Uma mensagem para os nossos amigos empreendedores? Cara, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e, cara, a minha mensagem, como eu falei antes, seguir trabalhando com o que gosta, sempre que possível, eu acho que é a chave do sucesso. De repente não um super sucesso, daqui a pouco não é essa questão utópica mas, cara, o fato de tu seguir trabalhando, pagar tuas contas já é uma vitória diária, assim. Maravilha, Carlinhos. Muito obrigado pela tua participação aqui no Vem de Vero. Seja sempre muito bem-vindo. Parabéns pela tua história, pelos teus empreendimentos e por compartilhar conosco aí todas essas receitas de sucesso. E você de casa, gostou? Comenta aqui embaixo, curte, compartilha e Vem de Vero.